Amados irmãos e amadas irmãs, dentro do sequenciamento previsto de nosso estudo sobre Mateus 28:19, iniciaríamos hoje a abordagem da Tevilá, ou imersão, ou batismo, para concluirmos a análise da grande ordenança decretada por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, ao despedir-se de seus discípulos enquanto ascendia aos céus. Entretanto, nos últimos meses, eventos marcantes, e eu diria pungentes, têm atribulado nossa congregação. E recebi um impulso muito claro e bastante firme, no sentido de abrir um parêntese na série de preleções e manter uma conversa específica com vocês, com o objetivo de esclarecer e dirimir eventuais dúvidas sobre o tema que nos tem angustiado. Falaremos hoje sobre casamento e divórcio, conforme disposto nas Escrituras Sagradas, incluindo, sobretudo, a Torá Santa e a tradição judaica nela fundamentada. Esses mananciais, inspirados pelo Altíssimo Deus, possuem um arcabouço legal e ético profundo sobre casamento e divórcio, considerando-os instituições fundamentais para a estrutura familiar e social, cada um com suas especificidades. Ambos são vistos com seriedade e cercados por ritos e leis que visam a santidade e a estabilidade da comunidade. Vamos começar pelo mais importante, pelo casamento. Vou falar muito aqui do povo judeu, porque é o povo de Deus, o povo escolhido. Para esse povo, o casamento é muito mais do que um contrato social. É uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher, porém, estabelecida pelo Altíssimo Deus. É considerado o estado ideal para o ser humano e um mandamento divino, razão pela qual a Torá Sagrada enfatiza a importância da união e da procriação. Agora, convido vocês a rever comigo algumas passagens bíblicas pertinentes ao casamento e o significado delas, que será apresentado de modo bastante resumido. Primeiramente, Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Criou-os macho e fêmea. E Deus abençoou-os e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Vemos aqui um significado elevadíssimo e profundo. O momento em que Deus estabelece a criação do homem e da mulher em igualdade de imagem divina e decreta o mandamento fundamental da procriação. Em seguida, Gênesis 2, 18. E disse Iá Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora notável para ele. Isso nos diz da necessidade da parceria e a complementaridade entre homem e mulher. Gênesis 2, 24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e juntar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui está a base teológica e social do casamento, indicando a formação de uma nova unidade familiar e a união íntima, constituindo agora uma só carne. Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa encontra o bem e alcança a benevolência de Iá. Isso significa uma ênfase no valor positivo e a bênção
que significa encontrar uma esposa. Provérbios 31, 10 a 31, mas vou citar apenas o que lá está descrito, que é o relato da mulher virtuosa, ou mulher de valor, Eshet Raif. Isso significa o seguinte, que embora não seja um mandamento direto de casamento, essa passagem descreve as qualidades ideais de uma esposa e mãe na tradição judaica, exaltando seu papel fundamental na família e na comunidade. Na sequência, é preciso que conversemos um pouco, porque esse vídeo irá para o YouTube e será acessado por pessoas de fora de nossa congregação. Por isso, falaremos um pouquinho, muito pouco, sobre a tradição judaica a respeito do casamento. Nessa tradição, foi desenvolvido um conjunto de processos que eles chamam de halahá e costumes em torno do casamento, que é dividido em duas etapas principais. A primeira, que é o noivado, que representa a santificação. É a primeira parte do casamento, na qual a noiva é santificada para o noivo, por meio de um ato formal, geralmente a entrega de um anel ou um objeto de valor pelo noivo à noiva, na presença de duas testemunhas, havendo, nesse momento, a recitação de uma bênção. A partir desse momento, a mulher é considerada casada perante a lei judaica, embora ainda não possa viver maritalmente com o seu esposo. A segunda parte, o casamento propriamente dito. Essa segunda parte caracteriza a formação de um novo lar que será construído. Aí vai ser recitada a série de 7 bênçãos e será consumada, em definitivo, a união. Muito bem. A partir dessa consumação, começará a ser cumprido o mandamento de frutificar e multiplicar. E será mandatório para o casal observar todos os quesitos pertinentes à pureza familiar, em especial à santidade conjugal. Na sequência, vamos tecer considerações sobre o que a Bíblia estipula a respeito do divórcio. Embora o casamento seja altamente valorizado, a própria Torá Sagrada reconhece a realidade de que nem todas as uniões são bem concedidas. Por quê? Porque envolvem pessoas imperfeitas e dotadas de inclinação para o mal. São seres humanos que ali estão apresentando-se para formalizar essa união. Assim, o divórcio, embora deplorável, é permitido pela Torá como uma forma de dissolver legalmente um casamento infeliz, permitindo que ambas as partes sigam em frente e se casem novamente. No entanto, o processo é rigoroso e visa a proteger os direitos de ambas as partes, especialmente naquela época, da mulher. O divórcio é visto como uma última alternativa. E os rabinos geralmente encorajam insistentemente, sempre que possível, a reconciliação, buscando soluções para viabilizá-la antes de considerar a ruptura do vínculo matrimonial. Vamos agora repassar passagens bíblicas pertinentes ao divórcio. A principal delas é Deuteronômio 24, versos 1 a 4. Vamos lê-la. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos,
por ele haver achado nela impureza, ele fará uma carta de divórcio e entregará a ela em mãos e a despedirá de sua casa. E saindo ela de sua casa, poderá ir e casar-se com outro homem. E se o segundo marido se aborrecer dela e lhe fizer carta de divórcio, dando-a em sua mão e a despedir de sua casa, ou se esse segundo marido, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tomá-la como esposa, depois que foi contaminada, pois é abominação perante Iá. Assim, não farás pecar a terra que Iá, teu Deus, te dá em herança. Esta é a passagem principal da Torá que trata do divórcio. Ela estabelece a possibilidade do divórcio por iniciativa do marido, e o que eu falar aqui para o marido deve ser entendido também como pertinente à mulher, mediante a entrega de uma carta de divórcio. Essa passagem também proíbe o marido de casar-se novamente com sua ex-esposa se ela se casou com outro homem após o divórcio. E também se depois do divórcio ficou viúva do segundo marido. Outra passagem importante, Malaquias 2,16. Porque Iá, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, leia-se, divórcio, da esposa, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz Iá dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Isso quer dizer que, embora o divórcio seja permitido, essa passagem expressa o desgosto de Deus pelo divórcio, especialmente quando motivado por infidelidade ou crueldade. E isso reflete a preferência divina pela estabilidade do casamento sempre que possível. Outra passagem emblemática a respeito de casamento e divórcio está no segundo livro de Samuel, capítulo 12, vários versos, mas principalmente o verso 8, que relata o diálogo entre o profeta Natã e o rei Davi. Quando o profeta diz a Davi: deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Em primeiro livro de Samuel, 18:27, lemos: então Davi levantou-se e partiu com seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe seus prepúcios e entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Mas em primeiro livro de Samuel 25:44, lemos: porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, o qual era de Galim. Estou mostrando isso para que fique muito claro que, depois do divórcio, será tolerado que cada uma das pessoas divorciadas, mesmo a contragosto e com profunda tristeza de Deus, que cada uma das pessoas que faziam parte desse matrimônio se case de novo com outra pessoa, mesmo estando vivo seu ex-cônjuge, e não haverá culpa de adultério. O que diz a tradição judaica, que está estampada nas Escrituras, a respeito do divórcio? Ele é formalizado por meio de um documento chamado get, uma carta de divórcio escrita especificamente para o casal em questão. No nosso caso aqui, existe um termo de divórcio que é assinado pelas partes. O processo lá é complexo e é
supervisionado por um tribunal rabínico chamado Beit Din. Quando a iniciativa for do homem, o get deve ser concedido voluntariamente pelo marido. Ora, isso deu ao homem, historicamente, um poder muito grande. Porém, a lei rabínica desenvolveu mecanismos para forçar o marido a dar o get em certas circunstâncias. Por exemplo, em caso de abuso, recusa de relações conjugais, abandono, doença grave. E há uma preocupação muito grande da lei com relação à proteção da mulher, para que ela não fosse abandonada sem um get, porque se assim ocorresse, ela ficaria acorrentada, incapaz de casar-se novamente. E por isso foram instituídas muitas cláusulas e foram inseridos muitos mecanismos para garantir que a mulher recebesse esse get, essa carta de divórcio, e fosse financeiramente protegida. Quanto aos motivos para o divórcio, Deuteronômio 24, que já li, versos 1 a 4, menciona a impureza ou coisa indecente. Mas, ao longo da história, a tradição rabínica expandiu os motivos aceitáveis, incluindo infidelidade, recusa de relações conjugais, recusa de sustento, abuso físico ou emocional e até mesmo aversão mútua profunda que torna a vida insuportável. Isso gerou a seguinte situação: uma vez que a carta de divórcio é entregue e aceita, o casamento está dissolvido. Ambas as partes estão livres para casar-se novamente, apenas com algumas restrições. Por exemplo, uma mulher divorciada não pode casar-se com um Cohen, ou seja, com um sacerdote. Mas é uma situação específica. Agora, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre namoro de uma pessoa divorciada, seja homem ou mulher. O que eu falar para homem vale também para a mulher. Primeiro item: é permitido à pessoa divorciada namorar, desde que tenha concluído o divórcio, ou seja, que tenha sido assinado o get, ou no nosso caso, na nossa cultura, o termo de divórcio. Não se trata aqui de esperar a homologação de juiz. O juiz é Deus. Então, a partir do momento que o casal assinou a documentação, está definida a dissolução do vínculo conjugal. Ou seja, as partes precisam assinar o termo de divórcio. E isso é fundamental, necessário para que a pessoa possa envolver-se com um novo relacionamento de forma adequada, sem infringir mandamento. O homem, a mulher também. Lembre-se de que eu falei, o que eu estou falando para homem vale também para mulher. Deve seguir, no caso de namoro, as leis da Torá, ao relacionar-se com a outra parte, com a namorada, e a mulher com o namorado. Isso inclui a proibição de ter relações com uma mulher que é casada ou que foi casada com outro homem, a menos que tenha concluído o divórcio corretamente. Ou seja, que seja uma mulher divorciada e, portanto, liberada. Algumas considerações sobre o namoro têm de ser apresentadas. Ele deve nortear-se por uma intenção séria. Por quê? Tem de ser visto como um passo sério rumo à constituição de uma sociedade conjugal. Não pode ser praticado apenas como entretenimento, para dizer o mínimo. Porque o objetivo do namoro é encontrar um cônjuge para o casamento e não somente estabelecer um relacionamento casual. Existem aspectos éticos e morais
que precisam estar presentes, sempre. O primeiro deles, a dignidade e o respeito. É importante que a pessoa divorciada trate a outra pessoa com quem está namorando com dignidade e respeito, evitando qualquer comportamento que possa ser considerado desonroso ou desrespeitoso. E a pessoa divorciada deve refletir profundamente sobre suas experiências passadas e estar preparada emocionalmente para um novo relacionamento, garantindo que esteja pronta para um compromisso sério. Assim, tendo havido um divórcio, mesmo que ele não tenha sido totalmente tolerado pela Bíblia, o casamento está desfeito e as partes não são mais marido e esposa, mas sim ex-marido e ex-esposa. Em nenhum local da Bíblia, essas pessoas que passaram pelo divórcio são chamadas de ainda marido ou ainda esposa um do outro ou uma da outra. Porém, é muito importante termos patente que o Altíssimo Deus abomina o divórcio injustificado e poderá derramar muitas dores e más consequências para as pessoas envolvidas na ruptura do casamento e de seus descendentes. Todos os que pregam que o novo casamento não é reconhecido por Deus como legítimo e que é adultério contínuo, fogem do assunto. Quando alguém lhes pergunta sobre a expressão primeiro marido, lá em Deuteronômio 24:4, implicando que o segundo também é marido, não é adúltero. E ainda considero extremamente relevante e oportuno relembrar a passagem registrada em João 4, 16 a 18. Na verdade, a passagem é bem mais longa do que isso, mas eu quero frisar apenas esse intervalo de versos que descreve o diálogo entre nosso Senhor Yeshua HaMashiach e a mulher samaritana, ocorrido junto ao poço de Jacó. Nesse contato, aliás, é sempre bom a gente lembrar que foi neste contato que o Mashiach, pela primeira vez, se declarou o Messias, de modo explícito. Mas, nesse contato, o Mashiach reconhece a validade dos casamentos daquela mulher. No verso 16 está escrito: disse-lhe Yeshua, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Yeshua, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Lembrei essa passagem para ficar claro que o próprio Mashiach reconhece a possibilidade de que haja mais de um casamento, sem que isso se configure obrigatoriamente como adultério. E assim, pois não? 1 minuto para o final. Muito obrigado, irmão. Parece que eu vou virar matemático. E assim, tendo citado essas palavras magníficas do nosso amantíssimo Redentor, Yeshua HaMashiach, concluo dizendo o seguinte, que tanto nas Escrituras Sagradas, pela pesquisa que fiz, e na tradição judaica, o casamento é uma instituição sagrada, vista como a base da sociedade e um caminho para a santidade e a plenitude humana. Sim, é uma aliança divinamente ordenada para a procriação, para a parceria, para a paz no lar. E seja a união para toda a vida, o divórcio é reconhecido como uma necessidade em casos de casamento irremediavelmente quebrado, oferecendo uma via legal e moral para a separação. As leis e rituais que cercam
tanto o casamento quanto o divórcio refletem uma profunda preocupação com a dignidade humana, a justiça e a continuidade da vida familiar e comunitária, sempre buscando alinhar as práticas humanas com a vontade divina. Amém. Fé. Amém.